Hare Krishna, bom dia. Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, dia 31/12/2024, nós estamos experimentando a comprovação da efemeridade, a temporariedade deste mundo, como que, né, a vida é volátil, como que o fator tempo, Kalarupa, que é a forma, que é uma das manifestações e formas de Deus, né, como que ela é presente, né? Então, para os descrentes, para os materialistas, né, eles, o encontro com Deus é através do fator tempo, que que tudo devora, né? Então, e assim, o resultado máximo do fator tempo é a morte. Então, para os descrentes, os materialistas, né, Deus vem na forma da morte, que é o fator tempo, Kalarupa. Então, nós estamos já no último dia do ano. Quando se está no último dia do ano, tá, nós temos a percepção clara, né, da a sensação da velocidade do tempo. Durante o ano, os primeiros meses do ano, parece lento, parece que o tempo ele tá, parece que fica toda a vida para se realizar, se completar, né? Quando chega, é interessante, nos primeiros meses, a sensação é de que o tempo é lento. E no final do ano, a sensação muda. Né? Nossa, o tempo é rápido. Isso tudo, essas contradições, essas percepções contrárias, no começo, os primeiros meses, a sensação é de que o tempo é lento, e no final do ano, que o tempo é rápido, né? A essa contradição de percepção chama-se Maya, ilusão. Isso é o mundo da ilusão, é o mundo do ilusionismo. Então nós temos que buscar o conhecimento que nos remova esse véu da ilusão, que nós possamos acessar, né, a realidade, que possamos perceber, acessar e perceber a realidade e perceber a ilusão, para não sermos influenciados e assim infligidos e afligidos pela ilusão, pela energia ilusória, pelo ilusionismo, né, desse picadeiro do palco material. Então vamos lá. Marcos Hahnemann, você tem que mudar o nome, botar seu nome espiritual, que é um nome agora, né, mais relevante, né, o nome dado pelo mestre espiritual. Então, né, seu segundo nascimento. Acabei esquecendo, tá vendo? Você tem que colocar o seu nome espiritual. Acho que é Madana Mohana, né? Hare Krishna, bom dia, Vaishnavas, as minhas humildes reverências ao Prabhu Haridashana, a ISKCON Rio de Janeiro, pela oportunidade transcendental de prestar serviço amoroso a Krishna, a suprema personalidade de Deus. É isso aí. Então vamos lá. Então vamos
né, fechar esse ano sem ilusão, né? Mantendo a ilusão distante, sem nos contaminar, né? Deus é luz, ignorância é escuridão. Onde há Deus, não há ignorância. Então vamos usar os nossos sentidos a serviço do Senhor dos sentidos, Rishikesh, cantando, usando o sentido mais incontrolável, a língua, de todos os sentidos, o mais difícil de ser controlado. Então, a técnica infalível de controlar a língua é ocupando a língua a serviço do Senhor dos sentidos. Então vamos tomando praçada e glorificando o Senhor Supremo. Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jayorada Madhava Gunja Bihari Jayorada Madhava Gunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Jana Ranjana Amuna Chamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vashacha Deshakarine Vajashri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhattavina Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Advaita Gadadara Sivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Aya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Vishnupada Paramahansa Parivra Jakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jaya. Jai Vishnupada Paramahansa Parivra Jakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Maharaj Ki Jaya. Jaya Nitya Lila Pravishna Vishnupara Paramahansa Parivra Jakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça Srila Gora Kishora Maharaj Babaji Ki Jaya. Jaya Nitya Lila Pravishna Vishnupara Paramahansa Parivra Jakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça Satchitananda Maharaj Srila Bhakti Vinoda Thakura Ki Jaya. Jaya Nitya Lila Pravishna Vishnupara Paramahansa Parivra Jakacharya Stotara Sata Sri Srimad Sua Divina Graça Srila Jagannatha Maharaj Babaji Ki Jaya. Shri Rupa Shri Sanatana Bhata Raghunatha Sri Jiva Gopala Bhata Dasa Raghunatha Shari Goswami Ki Jai. Gora Premanandi Haribo Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Shri Guru e Goranga. Haribo, Goranga. Então, vamos lá, vamos fazer jus ao momento, né, a finalização de um ciclo, né, da natureza material em nossa vida como almas condicionadas
Então, fazendo jus, nada mais sublime do que entrarmos no universo do Srimad Bhagavatam. Então vamos lá, terceiro canto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraye. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayanarishi, o ser humano mais elevado. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o seu propagador. Idam Bhagavatam Namah Puranam Brahma Samhitam Uttamas Lokacharitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, este Bhagavatam, esse Bhagavata Purana, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus, é a encarnação literária de Deus. Então, o próprio Bhagavatam se revela em suas páginas como a encarnação literária de Deus. Ele se destina ao bem último de todos os seres vivos. Ele é plenamente bem-sucedido, completamente bem-aventurado e todo perfeito. Isso é o Srimad Bhagavatam. Krishne Swadhamopagate Dharma Gyanadibhisaha Kalo Nasta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Então, este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol e surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento e etc. As pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com o Bhagavata Purana. Então, está aí o recado, a mensagem sublime. Tá? Temos que valorizar, fazer jus a essa oportunidade de receber esses ensinamentos, essa sabedoria. Então vamos lá. Então é o terceiro canto do Srimad Bhagavatam, capítulo 15, descrição do reino de Deus. Verso 35. Tesham itiritam abhavadadharya ghoram tam brahmadandam anivaranam astrapugaihi sadyohare anuchararuvu bibhyatastapada grahavapatatam atikatarena. Tesham, dos 4 Kumaras, Iti. Assim, Iritão, proferiram, Ubhal, ambos os porteiros, Avadharya, compreendendo, Goram, terrível, Tam, aquela, Brahmadandam,
maldição de um Brahmana, Anivaranam, impossível de ser neutralizada, Astra Pugaihi, por qualquer classe de arma, Sadhyaha, imediatamente, Harehe, do Senhor Supremo, Anucharal, devotos, Uru, muito, Bibhyataha, ficaram amedrontados, Tapadagrahal, agarrando-se aos seus pés, Apatatam, caíram, Ati Katarena, em grande ansiedade. Tradução: quando os porteiros de Vaikuntha, que certamente eram devotos do Senhor, perceberam que iam ser amaldiçoados pelos Brahmanas, ficaram imediatamente muito amedrontados e caíram aos seus pés, aos pés dos Brahmanas, em grande ansiedade, pois nenhuma classe de arma pode neutralizar a maldição de um Brahmana. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Embora os porteiros tivessem casualmente cometido um erro ao impedir os Brahmanas de entrar no portão de Vaikuntha, eles imediatamente se deram conta da gravidade da maldição. Há muitos tipos de ofensas, mas a maior ofensa é ofender a um devoto do Senhor. Como os porteiros também eram devotos do Senhor, eles foram capazes de avaliar seu erro e se aterrorizaram ao verem que os 4 Kumaras iam amaldiçoá-los. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Pikam. Nasci na mais escura região da ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Quando Sri Rupa Goswami Prabhupada, que estabeleceu nesse mundo a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio sob seus pés de lótus. Eu li o verso errado, verso 35, já adiantei, então vou ler o verso de hoje, que é o verso 34. Então já adiantei o verso 35. Então o verso de hoje é o verso 34. Antes que o Prabhu Paravyoma me chame a atenção, já me corrigi. Tavam tadvam amushya paramasya vikuntha bhartu kartum pakristam miha dhimahi manda bhibhyam lokanito vrajatam mantara bhavadristya papyasastraya ime Gripavosyayatra. Tá, pois, vão a esses dois, a Muxia dele,
Paramasya, o Supremo, Vikunta Bhartu, o Senhor de Vaikunta, Kartum, para conceder para cristão benefício, Iha, quanto a esta ofensa. Imahi, consideremos, manda Hibhyam, aqueles cuja inteligência não é muito boa. Lokam, para o mundo material, Itaha, deste lugar, Vaikunta. Prajatam, vão. Antarabhava, dualidade. Dristya, por verem. Papyasaha, pecaminosos. Trayaha, 3. Ime, esses. Ripavaha, inimigos. Asya, da entidade viva. Yatra, onde? Tradução. Consideremos, pois, como essas duas pessoas contaminadas deverão ser punidas. Que seja uma punição apropriada para assim eles poderem ser beneficiados no final de contas. Já que veem dualidade na existência da vida de Vaikunta, eles estão contaminados e devem ser removidos deste lugar para o mundo material, onde as entidades vivas têm 3 classes de inimigos. Quais são essas 3 classes de inimigos da entidade viva? Que é o tema de hoje. O tema de hoje, nós vamos chegar lá. A razão pela qual almas puras descem às condições existenciais do mundo material, que é considerado o departamento criminal do Senhor Supremo, é exposta no Bhagavad Gita, 7º capítulo, verso 27. Então, a razão pela qual almas puras descem às condições existenciais do mundo material, que é considerado o departamento criminal do Senhor Supremo, é exposta no Bhagavad Gita, 7º capítulo, verso 27. Afirma-se ali que, enquanto a entidade viva é pura, ela está em total harmonia com os desejos do Senhor Supremo. Mas, tão logo se torne impura, põe-se em desarmonia com os desejos do Senhor. Ela é forçada pela contaminação a transferir-se a este mundo material, onde as entidades vivas têm 3 inimigos, a saber, o desejo, a ira e a luxúria. Então, esse é o tema de hoje, né? O tema de hoje é: ela é forçada pela contaminação a transferir-se a este mundo material, onde as entidades vivas têm 3 inimigos, a saber, o desejo, a ira e a luxúria, que também são, eles são considerados no Bhagavad Gita como os 3 portões do inferno. Tá? O desejo, que é a cobiça, a ira e a luxúria. É o tema de hoje. Estes 3 inimigos forçam as entidades vivas à contínua existência material. Então, a cobiça, a ira e a luxúria força a entidade viva condicionada, a alma condicionada, né,
a sua permanência nesse ciclo, nesse samsara, né? Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Nascimento, velhice, doença e morte. Samsara. Não se deve, portanto, ficar irado na ausência de uma oportunidade de gozo dos sentidos. Mas aí, para isso, para que uma pessoa não fique irada na ausência do gozo dos sentidos, do prazer dos sentidos, da satisfação dos sentidos, ela tem que ser treinada. Ninguém, assim, espontaneamente tem essa capacidade devido ao condicionamento material, devido ao apego material. Ninguém é capaz, devido a esse apego material, ninguém tem a capacidade de se tornar livre da ira na ausência do gozo dos sentidos, da satisfação, do prazer. Ela deve ser submetida a um treinamento no yoga. Esse treinamento na ciência do yoga chama-se sadhana. Sadhana Bhakti. Então ela vai entrar num exercício, numa disciplina, numa prática diária, 24 horas, observando diferentes regras e regulações, cultivando sabedoria e devoção a Deus, dia após dia. Por fazer isso dia após dia, então ela está devidamente situada em Sadhana Bhakti. É um treinamento, é o treinamento que lhe vai dar o poder de não se tornar irada diante do gozo, diante da ausência do gozo dos sentidos, do prazer dos sentidos. Não se deve, portanto, ficar irado na ausência de uma oportunidade de gozo dos sentidos. E não se deve ser cobiçoso de adquirir mais que o necessário. Devido ao apego material e o apego material e o condicionamento material traz o apego material. Então, nós, prisioneiros, né, da matéria, do mundo material, somos influenciados a cobiçar constantemente, né, a aquisição de bens de consumo. Então nós somos assim influenciados, né, impulsionados a cobiçar. Nunca estamos satisfeitos, né? Cobiçar os bens de consumo, cobiçar os bens de consumo. E a cobiça, ela é um dos 3 portais do inferno. Cobiça, ira e luxúria. Então, a não ser que nós sejamos treinados dentro da ciência da Bhakti Yoga, no Sadhana Bhakti, é simplesmente fora de cogitação não cobiçar.
ficamos atados, cativos à cobiça, ira e luxúria. Somente o sadhana bhakti, essa disciplina, essa prática constante, que nos dá o poder, que nos outorga o poder de nos tornar assim, imperturbáveis diante da influência da cobiça, ira e luxúria. Que a prática do yoga, a disciplina de sadhana bhakti, né, ela nos outorga um estado chamado dhira, imperturbável, dhira. E assim nós conseguimos desenvolver, nós obtemos o poder de controlar o desejo da fala, da ira, das agitações mentais, os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais. Isso tudo devido, né, o resultado, é o poder, né, do resultado do sadhana bhakti, essa disciplina que nos transforma, né, em seres puros, luminosos, virtuosos, que nos situa, nos estabelece, né, em Vishuddha Sattva, na bondade pura. Então, essa disciplina, esse sadhana bhakti, é assim, né, imperativo. Neste verso, afirma-se claramente que os dois porteiros deviam ser enviados ao mundo material, onde se permite que os criminosos residam. Então, né, se nós estamos no mundo material, né, uma pessoa sã conclui, ela já percebeu, já concluiu que nós somos prisioneiros. O mundo material, né, que até então achávamos maravilhoso, né, mas como que um mundo que tem assassinato, estupro, saques, desvios, né, das riquezas públicas, enganação, perturbação, transtornos psiquiátricos, vendavais, furacões, terremotos, seca, fome, sede, pestes, epidemias, pandemia. Como é que esse mundo pode ser maravilhoso? Isso é ilusão. Então, o cultivo da sabedoria nos tira da ilusão. Não, peraí, esse mundo não é maravilhoso, esse mundo é estranho. Peraí, esse mundo ele é sinistro, ele é sombrio. E por que eu estou aqui? Então, eu estou sendo punido, estamos sendo punidos. Nós estamos numa penitenciária. E nós recebemos, nós fomos colocados, além da penitenciária, numa cela, como é que fala? Como é que é o nome? Esqueci o nome. Uma cela em que só tem um prisioneiro, esqueci o nome. Uma solitária. O corpo material é uma solitária. Esse corpo aqui é uma prisão, uma solitária, né? Que embota, né, os poderes da alma. Nós
fomos privados de nossa liberdade, da liberdade de nossos poderes espirituais, ao sermos colocados na penitenciária do mundo material e na cela, na solitária do corpo material. Então, nossos poderes, nós, como parte da punição, né, fomos privados de nossos poderes espirituais. Uma vez que os princípios básicos da criminalidade são, e agora olha que interessante, olha só, conceitos bem sofisticados, nós vamos nos deparar. Saúde é água, água é santificada, amarra água, água oferecida no altar para as deidades, para Deus. Saúde. Krishna diz, eu sou o sabor da água, na Bhagavad Gita. E quando se oferece a água, ela se torna Maha água, Maha misericórdia. Então esse sabor de Deus é maior ainda. Então vamos lá, olha só, vamos entrar aqui, né? Nós estamos entrando agora em conceitos bastante sofisticados, profundos, complexos, né, da filosofia do Varnashrama Dharma. Uma vez que os princípios básicos da criminalidade são o gozo dos sentidos, então, né, os princípios básicos da criminalidade, né, que nos prende ao mundo material são o gozo dos sentidos, a ira e a luxúria, desnecessárias. As pessoas conduzidas por esses três inimigos da entidade viva não são promovidas jamais a Vaikuntha Loka. Vaikuntha Loka é o reino de Deus. E o capítulo que nós estamos estudando é a descrição do reino de Deus, Vaikuntha. A palavra Kuntha significa ansiedade. Vai. O prefixo vai é negação, sem ansiedade. Então o reino de Deus é Vaikuntha, é um lugar sem ansiedade. Então, uma vez que os princípios básicos da criminalidade são o gozo dos sentidos, a ira e a luxúria desnecessárias, as pessoas conduzidas por esses três inimigos da entidade viva não são promovidas jamais a Vaikuntha Loka, que é o reino de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que entender primeiro, né? É uma coisa que não é assim facilmente entendido. Ainda mais com essa roupagem semântica, né? Gozo dos sentidos. É uma roupagem semântica, né, nova. Tá? Nós não assim conhecíamos o que é gozo dos sentidos e por que o gozo dos sentidos, né, é tão assim condenado, né? Que existe essa advertência ao gozo dos sentidos, né? Porque o que é gozo dos sentidos? É o prazer dos sentidos, é a satisfação dos sentidos, né? Mas isso é ruim? Né? Então nós temos que entender isso aí, né? Por que existe essa advertência ao gozo dos sentidos? Porque, primeiro, que este mundo ele é uma propriedade de Deus. Tá? O mundo é propriedade de Deus. O mundo, a natureza material, é uma criação divina
Daivi Prakriti. É uma criação divina. Então, é propriedade de Deus, o Bhoktaram, o supremo proprietário e desfrutador. Tá? E então toda a natureza, esse corpo aqui, ele é da natureza material. Ele é composto dos mesmos elementos que compõem a natureza material. Logo, é de propriedade de Deus. Então, se nós estamos usando este mundo e este corpo sem dar a menor satisfação a Deus, isso é crime. Isso é crime. Por quê? Porque é uma invasão, chama-se invasão a domicílio. Você usufruir os bens de outrem, na propriedade de outrem, sem dar a menor satisfação ao proprietário. É crime. Então nós estamos usando o mundo, a natureza, né? E o corpo é fruto da natureza. Então, nós estamos também usando esse corpo de forma, né, ilícita. Porque essa energia, isso aqui é uma energia material. Não é nosso. É uma propriedade de Deus. Então, né, o gozo dos sentidos, né, significa que nós estamos usufruindo dessa energia de forma ilícita, sem ter como se diz, a permissão, o reconhecimento do seu proprietário. Então, esse gozo dos sentidos é um crime. E ficar irado por aquilo que não é nosso, né? Isso só agrava a situação. Tá? E ao desfrutar de forma, né, completamente egoísta, luxúria, então o gozo dos sentidos, a ira e a luxúria são atos criminosos. É uma ação ilícita. Logo, ficamos cativos, prisioneiros à natureza material no samsara. Nascimento, velhice, doença, morte. Nascimento, velhice, doença, morte. Então, devemos resistir a isso. Temos que parar com essa atitude criminosa, porque isso só nos traz infortúnio, nos degrada. Corremos o risco, como já corremos esse risco inúmeras vezes, de entrarmos nas 8.400.000 espécies de vida. Porque as espécies de vida são apenas diferentes solitárias, celas, que a alma que está dentro desse corpo humano agora, né, a mesma alma está também ocupando todos esses demais corpos, essas 8.400.000 espécies de vida. Pensem nisso, entendam isso, a complexidade desses conceitos. 8.400.000 espécies de vida são celas, são prisões. Assim como esse corpo agora, que nós achamos incrível, né?
as pessoas, assim, pensando, né, que a beleza que elas hoje apresentam, né, elas não fazem ideia que essa beleza tem uma duração assim tão curta. E a saúde que hoje ela está exibindo, que ela se sente assim, toda poderosa, não faz ideia que isso dura tão pouco. É? Olha para os idosos. Os idosos são pessoas doentes, cheias de problema de saúde. Cheias de problema de saúde. Né? Assim, quem mais ocupa espaço nas clínicas, hospitais e laboratórios? Os idosos. Porque a saúde, ela tem tempo, prazo de validade. A beleza tem prazo de validade. A felicidade tem prazo de validade. Né? Esse mundo é um mundo de infortúnio. Uma pessoa que não percebe isso é uma pessoa ignorante. Ela precisa refinar. Ela precisa se refinar. Ela precisa meditar mais. Né? Ela precisa abandonar o consumo da carne, que se embota, isso embrutece. Abandonar o consumo de carne, peixe, ovos, galinha, intoxicantes, jogos de azar, o sexo ilícito. O sexo ilícito é uma atividade criminosa. Né? Porque toda atividade que não tem o reconhecimento, a permissão do seu proprietário, é uma atividade criminosa. O sexo ilícito não tem o reconhecimento de Deus. É que falou em sexo, né? As pessoas... Complicado. Tem que entender. Cuidado. É muito legal, muito gostosinho, né? Mas depois vem a conta. Essa é a realidade, não adianta. Né? É um tema polêmico, controverso. E a conta? A conta também é polêmica, é controversa. Tem que entender, tem que desenvolver sabedoria, tem que ser maduro, são. Né? O sexo ilícito é criminoso. Tem que ter sanidade, sabedoria para receber essa informação, né? Sem pagar mico, sem ficar de palhaçada, né? Com sobriedade, né? Com ponderação, né? Situado em sabedoria, yoga, controla os seus sentidos, siga em frente, né? Se ilumine, se purifique. Né? Qualquer atividade que nós estamos aqui analisando, estudando, trabalhando, estamos trabalhando seriamente, aqui ninguém está brincando, né? Isso é um estudo profundo, né? Com raciocínio, não é um fanatismo religioso, sentimental, né? Então nós estamos trabalhando, né, essas situações com muita ponderação, né, com muita razão, lógica, observando, né, na prática os resultados, confirmando aquilo que nós estamos, né, analisando, estudando. Né? Então, temos que ser sóbrios. Tema polêmico. Depois vem a conta também é polêmica. Né? Sofrimento. É sofrimento. O que está em jogo é o nosso sofrimento. Então tem que, sabe, assim, aproveitar essa oportunidade, essa sabedoria, né? Porque isso vai nos trazer a verdadeira liberdade. Os nossos poderes espirituais nós fomos privados devido, né, ao encarceramento material. Então todo esse estudo, todo esse esforço, todo esse trabalho é para trazer luz, é para trazer pureza. E não fanatismo, sentimentalismo, sectarismo, polêmica. Nós estamos diante de um estudo muito profundo, muito sério. E qual é a nossa posição?
Olha para nós. Quais são nossos poderes? Fala sério. Então tem que ter uma humildade, assim, sabe, com essa sabedoria que nós temos. Ter humildade, assim, pô, nós estamos agora recebendo a sabedoria, né, intemporal, transcendental, né? Pô, fala sério, qual é a nossa posição? Quais são os nossos poderes? Vamos acordar, vamos, sabe, sanidade. Temos que ter o cuidado. Existem, né, muitas gradações, assim, muitas variações. Estamos diante de uma natureza, né, onde a relatividade permeia, tudo é muito relativo. Então, o grau de insanidade, loucura, né, para aqueles que acham que são muito sãs, né, mas assim, a relatividade que essa natureza, né, impõe. Então todos nós temos muitos graus e níveis de insanidade, de loucura. Primeiro que nós nem temos ainda, né, a lucidez de quem somos, que somos alma, que não somos esse corpo material, não somos humanos. Aí vai falar, né, olha, nós não somos humanos. A pessoa não tem nem condições de entender isso. Como assim não somos humanos? Tá maluco? Aí, olha aí, já é um grau de insanidade, de ilusão. Não somos humanos. Somos almas espirituais. Humano é esse corpo, essa forma, que é uma cela, é uma prisão. Então, para libertar os nossos poderes espirituais, tem que ter essa disciplina, esse treinamento, essa prática espiritual. Sadhana Bhakti. É uma ciência espiritual. Você tem que se aproximar de um mestre espiritual. Receber a iniciação do mestre espiritual. Ele vai te iniciar na ciência espiritual transcendental, a ciência de Deus. E você vai começar a liberar os seus poderes espirituais. Aí você vai entender, realmente não somos humanos. Aí você começa a entender pela prática. Tem que colocar em prática o conhecimento. Todos devem aprender o Bhagavad Gita e aceitar a suprema personalidade de Deus, Krishna, como o Senhor de tudo. Devem aprender a satisfazer os sentidos do Senhor Supremo, ao invés de tentarem satisfazer seus próprios sentidos. Se nós ouvimos isso, né, que todos devem aprender o Bhagavad Gita e aceitar a suprema personalidade de Deus, Krishna, como o Senhor de tudo. Se você ouve isso, né, e você contesta, olha para a sua posição. Qual é o poder que você tem para contestar isso? Qual é o poder que você tem de não ficar doente? De ser atropelado e não sofrer nada? De cair de alguma altura e não sofrer? Qual é o poder? Aí ouve isso, aceita a suprema personalidade de Deus, contesta. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso é uma pobreza de consciência. Poxa. Se você contesta isso, né, então você parte do pressuposto de que Deus não existe. Se Deus não existe, né, então você, né, a sua proposta ontológica, né, é que a origem, a causa primordial é vazio. E você quer assim, se apresentar como muito inteligente. Você está propondo, né, uma negação, um princípio de negação, e não um princípio, né, de positividade. Um princípio negativo e não positivo. O vazio. Pelo amor de Deus. E quer se posar como inteligente. Né? Não quer aceitar a autoridade, a suprema personalidade de Deus. Isso é muito pobre, isso é doentio. Isso é doentio. Isso é doentio.
Isso não é lúcido, não é sábio, não é são. Isso é doentio. Um cara que, pô, se entra uma agulha, né, sofre, um mosquitinho derruba ele, e se acha na posição de não aceitar a autoridade de Deus. Quer dizer, está explícito que é um estado doentio, deplorável, degradado, uma pessoa que precisa de tratamento. O treinamento em consciência de Krishna ajudá-los a serem promovidos a Vaikunta. Nós não somos daqui, nós não somos terrestres, não somos terráqueos, nós somos de Vaikunta. É o paraíso, o reino de Deus, onde não há nascimento, velhice, doença, morte, onde não há ansiedade, nem lamentação, nem ira, nem fome, nem sede, nem epidemia, nem pandemia, nem terremoto, nem contaminação, intoxicação, não há conflitos. Você ouve tudo isso, né, e não aceita, é uma pessoa doente. Né? E a pessoa não aceita, ainda se considera inteligente. Né? Assim, ó, é uma piada, né? Esse mundo é uma piada. Te contar. Né? Assim, né? Nessa posição, nesse ângulo, né? Vendo por esse ângulo, né? Dá pena, né? Essas pessoas assim, né? Coitadas. Nega Deus, né? Eu sou esse corpo, eu sou esse corpo, né? Eles preferem, né? Preferem aceitar, né? Uma condição miserável, porque corpo material é sofrimento. A beleza, a saúde é temporário. Aí vem a velhice. A velhice é só problemas. Aí tem que ter plano de saúde. Aí não tem plano de saúde. Aí tem que enfrentar a fila do SUS. Aí tem que enfrentar a fila do SUS. Que é assim, né? É o inferno aqui na Terra. Aí vai ficar na fila do SUS, vai morrer. Não vai chegar lá. Ou então tem que pagar um plano de saúde. Plano de saúde é uma fortuna. Tem que ralar, tem que trabalhar duro. E se sente muito inteligente, muito incrível. Dá pena de ver essas pessoas. E não quer aceitar a autoridade de Deus. É impressionante isso, né? É impressionante. Né? É um picadeiro, né? É uma palhaçada esse mundo. Picadeiro. O pessoal paga mico direto, né? Uma pagação de mico. Aí quer filosofar, não tem condições de filosofar. Vai filosofar o quê? Filosofar a filosofia da ilusão? De que eu sou esse corpo? Né? Aceitando a cobiça, a ira e a luxúria, os três portais do inferno. Como é que você pode ser inteligente, intelectual? Se posar de estiloso, né? Ah, eu tenho doutorado. Se intoxica, come carne, aceita a matança dos animais, né? É pervertido, né? É uma pessoa infiel àquela pessoa ali, né, que é uma companheira ou um companheiro. A pessoa é infiel, um doente, doutorado, juiz, ministro, todos doentes. É impressionante esse mundo. É só parar para observar, olha o análise, olha a dinâmica de análise, né? Nessa dinâmica você percebe o quanto, né, somos doentes. Tudo isso por não aceitar a autoridade de Deus, não aceitar a realidade da alma, não aceitar a realidade do eterno, invertendo os valores, né? Aceitando como real o que é temporário, o que é miserável, e não o que é eterno, puro e bem-aventurado. Quer dizer,
né? É assim, é complicado, né? É complicado, é muito complicado. Então é isso. Muito doido. É melhor se aproximar de um mestre espiritual, aceitar a iniciação de um mestre espiritual. Isso é uma postura assim nobre, virtuosa, piedosa. Aceitação de um mestre, aceitando a iniciação do mestre, né? Então ele vai te dar a sabedoria, ele vai te dar o conhecimento, ele vai te trazer, ele vai te possibilitar a luz, a pureza, a libertação, vai libertar seus poderes espirituais, né? Ele vai te libertar do sansara, o mestre espiritual, né? Porque o mestre espiritual, ele não está sozinho, ele tem ali como é que se diz? Uma legião de mestres que o apoiam. Tem os Shastras, as escrituras sagradas, tem o próprio Deus, a suprema personalidade de Deus, né? Que atua dentro e fora, né? Chaitanya Guru e Bhagavan, a suprema personalidade de Deus, né? E que atua também no próprio mestre espiritual, que é o representante externo de Paramatma. Os devotos, né? Que coisa maravilhosa, os devotos, né? O sadhu sangha, né? E aí, Shravana, aí o processo, a ciência da yoga, da bhakti yoga, ouvir, cantar, lembrar, servir, adorar, orar, se tornar amigo, fazer as pazes com Deus, tornar amigo de Deus. E a entrega, né? Todo esse trabalho é para a entrega, que é a coisa tão difícil, né? A entrega, né? Vou me render a Deus. Opa, como assim? Ele vai me roubar os meus bens. Mas tudo é de Deus, ele é o proprietário supremo. Que bens? Que é isso? Olha aí, ó, loucura! Loucura! Temos que nos curar. Temos que nos curar. Mas a pior loucura, a pior doença é aquele que não aceita que está doente. Ih! Aí complicou mais ainda. Temos que, falta de humildade, né? Eu estou doente, né? Ninguém quer ser doente, né? Imagina, ninguém quer se apresentar em público doente. Nossa, isso aí é assim, né? Imagina, né? Assim, a pessoa, ela prefere morrer do que se apresentar como um doente. O doente é o quê? É uma pessoa incapacitada, né? É um incapaz, é um deficiente, né? Impotente. Imagina, nós somos poderosos. Imagina, eu vou me apresentar como doente na sociedade. Ninguém quer, né? Então, assumir que está doente é complicado. Requer um trabalho interno. Tem que ter um trabalho, né? A pessoa poder, assim, se curar, né? Da doença de que ela não tem que admitir que é doente. Ela tem que fazer um trabalho para se curar da doença que impede dela admitir que está doente. Aí ela vai realmente, né, poder buscar a cura, o tratamento. A cura, o tratamento é se aproximar do mestre espiritual. Ele vai te orientar, ele vai te treinar, né? Vai fazer você, então, cantar, ouvir e cantar os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse canto te coloca imediatamente em contato direto e absoluto com Deus. É uma coisa que assim, as pessoas não param para pensar, né? Deus é todo poderoso. Então, ele é absoluto. Ele é absoluto. Ele assume todas as formas que ele deseja, né? Então, ele assume a forma do Srimad Bhagavatam, ele assume a forma das deidades, ele assume a forma do canto,
dos seus santos nomes. Então, quando nós cantamos, ouvimos e cantamos, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Deus, ele é o próprio santo nome, ele assume essa forma, nos dando oportunidade para que gradualmente possamos ter um contato com ele. E assim, nós vamos libertando os nossos poderes espirituais. Simplesmente por ouvir e cantar. É um processo muito poderoso. E se você aceita o mestre, aumenta esse poder. Aí, tudo vai ampliando a partir da aceitação do mestre. O teu canto, o teu ouvir e cantar, a qualidade vai ampliando, essa qualidade, e seus poderes espirituais vão se libertando. E aí o estudo do conhecimento, né, vai te trazer luz, vai revelar a realidade, aquilo que está por trás, né, do temporário, do efêmero, do transitório, da dualidade, das gunas, paixão, bondade e ignorância. O conhecimento vai trazer a luz, a sabedoria. E o canto vai te trazer a realização de Deus. E o mestre espiritual, né, você vai ter ali o verdadeiro amigo, aquele que realmente é fiel e nunca vai te abandonar, e nunca vai te trair. O mestre espiritual, né, que ele está assim conectado com o Parampará, uma linha de sucessão de mestres, autoridades na realização da ciência de Deus, a ciência de Deus, Bhakti Yoga. Então é isso. Vou ler de novo o verso. Consideremos, pois, como essas duas pessoas contaminadas deverão ser punidas, que seja uma punição apropriada para assim eles poderem ser beneficiados no final de contas, já que vem dualidade na existência da vida de Vaikuntha. Eles estão contaminados e devem ser removidos deste lugar para o mundo material, onde as entidades vivas têm 3 classes de inimigos. É claro que ninguém cai de Vaikuntha. Que em Vaikuntha não tem Maya, Mahamaya, energia ilusória. Né? É Yoga Maya. Então, as pessoas têm amor por Krishna. Elas não estão, assim, identificadas, né, com um corpo secundário, um corpo alheio à constituição dela. Não. Elas estão na sua própria constituição, no seu Swarupa Siddhi, no seu, né, Siddhadeha, sua forma perfeita. E na sua forma perfeita, ele é um amante perfeito de Deus. Ele está sob influência da energia interna de Deus, Yogamaya. Isso é Vaikuntha. Vaikuntha não tem dualidade. Mas para nos beneficiar, Krishna, né? Krishna, ele é assim, Krishna, ele é arrojado, né? Ele é arrojado, sabe? Ele não, assim, ele não poupa energia, né? Quando ele, se tratando de colocar em ação, né, a sua proposta
de resgatar os seus filhos, nós, né, ele é arrojado. Ele cria, assim, né, um esquema, um programa, sim, extremamente complexo, sofisticado. E começou lá em Vaikunta, né? Ele trouxe, ele levou, né, os 4 sanas, os 4 kumaras, para Vaikunta. Imagina, os 4 kumaras saíram do mundo material. Quem pode sair do mundo material? O mundo material, né, tem várias coberturas, e cada cobertura, né, desses 24 elementos, são 24 elementos. E cada cobertura desses 24 elementos são 10 vezes mais do que a outra. Quem pode sair desse mundo? É como um coco. Os 4 kumaras saíram, foram até Vaikunta. Olha o poder essas 4 criancinhas poderosas. São 4 sábios na forma de crianças, kumaras e criança. Foram lá para ver Deus, para ver Vishnu. Entrar em Vaikunta. Quem pode sair do mundo material e entrar em Vaikunta? E quem pode cair de Vaikunta? Quem pode compreender isso? Mas é a misericórdia de Krishna. Mais importante é a misericórdia, entender que isso é a misericórdia de Krishna, que ele criou, né, todo esse programa, esse drama complexo, né, para descer, exibir sua lila e nos resgatar. Tudo muito complexo, né? Porque, primeiro, que de Vaikunta ninguém cai. Como é que em Vaikunta, né, um habitante, uma alma espiritual pura, em Shuddha Sattva em Vaikunta, vai cair vítima da dualidade e ser contaminada? Como assim? Lá é Yoga Maya. Tá? E como é que, né, criaturas, almas condicionadas no mundo material, saem do mundo material e entram em Vaikunta? Quer dizer, tudo isso é muito, assim, complexo, misterioso, místico, né? Mas sedutor. Nossa, a gente está aqui, né? Nós estamos em contato com essa narrativa, né? Uma narrativa, assim, sedutora, né? Mágica, né? Cheia de magia, né? Sim. E são os passatempos de Deus, né? E seus devotos puros. Muito legal. Então, e a gente vai entendendo isso na medida que nós ouvimos e cantamos. Principalmente os santos nomes de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, é isso. Então, Marcos Hanuman, eu acho que agora chama-se Madana Mohana. Você tem que colocar aqui, eu estou na dúvida. Marcos Hanuman, infelizmente sou caído demais. Minha fé é um pouco vacilante, portanto, Krishna ainda não me enviou o mestre espiritual. Ué, não? Quem foi que foi iniciado? Não sou iniciado nos santos nomes, não passei pela formalidade, me desculpe. Então me confundi. Lila Govinda Dasa, pérolas de Haridarshana, o mundo material é dos tolos. Nós somos tolinhos, né? Nós nos achamos incríveis, cheio de sofrimento, cheio de miséria. Nós se achar incrível, isso é tolice. Marcos Hahnemann, que isso? Os kleshas, as misérias, kleshas, as 3 misérias. O Bhagavata, ele desarraiga as 3 misérias. Otávio Daniel, Hare Krishna. Otávio Daniel. Prabhu.
pode-se dizer que Srila Narada Muni é um ser humano perfeito, na medida da perfeição alcançável pela humanidade para tornar-nos uma referência a seguir para a volta ao Supremo. Não, Narada Muni não é nem ser humano, né? É porque Narada Muni ele já está na sua forma, no seu Siddhadeha, Satidananda, né? A alma, né, a forma material, é um reflexo pervertido da forma espiritual, né? Então, a forma de Narada Muni é a forma real. Essa forma humana, assim chamada forma humana, é uma forma ilusória, tem prazo de validade, né? São amalgamentos de elementos materiais e vão se desintegrar. É uma coisa ilusória, não temporária, assim, é apenas medida provisória. A forma humana é uma medida provisória para nós buscarmos a perfeição, né? O Narada Muni não é um ser humano. Narada Muni é uma alma espiritual que já está na sua forma constitucional, Satidananda, né? Então, a forma humana é, assim, é a plataforma, é a condição humana é a melhor para se alcançar a perfeição da vida. E qual é a perfeição da vida? Né? Nitya Siddha Krishna Prema. É serviço devocional amoroso, eterno ao Senhor Supremo. Otávio Daniel, os sentidos são considerados como serpentes venenosas. Trecho no significado do Srimad Bhagavatam 1.6.35. Os sentidos, Bhagavad Gita também, né? Tem esse conceito dos sentidos, essa relação dos sentidos como serpentes, né? E na prática, e quando se controla, quando se obtém o controle dos sentidos, se faz a comparação, a relação de que serpentes sem veneno, né? Foram tirados o veneno ou as presas da serpente, né? Então, uma serpente, os sentidos controlados é uma serpente banguela ou sem veneno. Marcos Hahnemann, onde se assenta a luxúria no corpo material. A luxúria, ela permeia todo o corpo, todo o corpo, permeia. Não só a luxúria, a cobiça, a ira, tudo isso permeia todo o corpo. Lila Govinda, Prabhuji, a luxúria, a ira e o desejo de desfrutar dos sentidos acompanham a entidade viva por toda a sua existência? Sim. Sim. Né? É o que nos mantém presos. Né? É o que foi lido agora, né? O que prende a entidade viva no mundo material é a cobiça, ira e luxúria. Então nós temos que remover essa febre, essa doença, né? Através do serviço, através da ciência de Bhakti, Sadhana Bhakti, Raganuga Bhakti, Bhakti Rasa. Aceitar o mestre espiritual, isso é importantíssimo. Sem essa aceitação do mestre espiritual, não se faz avanço. Não vai sair do mundo material. Não? Hahnemann, mas os insanos que aceitam a isso é devido à pura ignorância. Sentir pena deles não os ajuda. A cura para essa doença seria a misericórdia do devoto tentando purificar tais almas com Mahaprasada e o conhecimento transcendental. Né? Pena não é bem assim, né? Não é
sentido estrito da palavra. Né? Na verdade, o devoto ele não sente pena, né, das almas condicionadas, porque elas estão sofrendo. É compaixão. Né? Pena é assim uma expressão já, não sei, ela não se aplica muito bem a esse contexto, né? Pena, né? Mas não deixa de ser pena no sentido de compaixão. Otávio Daniel, o pior cego é aquele que não quer ver. Né? A pessoa ela não aceita que ela. Né? Existe muito isso, né? A pessoa não aceita que está doente, né? Aí, pô, não vai aceitar o tratamento. É complicado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Marcos Hahnemann. Dhritarashtra, nos momentos finais, aceitou ver a verdade absoluta. Dhritarashtra acabou que ele baixou a cabeça, né? Se rendeu, né? É isso, ó. O segredo todo é esse, gente. Se render, baixar a cabeça, né? Porque nós não temos poder nenhum, né? Mosquitinho nos derruba. Um mosquitinho, pô, qual é o nosso poder? Então, não abaixar a cabeça, não se render para Deus, é doentio, né? É uma coisa complicada, né? Tem que ver isso. Tem que trabalhar isso. João César de Moraes Fortes. Bom dia. Prabhu, reverências. Qual o propósito que Krishna criou esse mundo se não fosse para nosso prazer? Nosso prazer? Poxa, pelo amor de Deus. Prazer, quem está tendo prazer? Mundo cheio de sofrimento. Cheio de... Que prazer? Cheio de sofrimento. Né? Assim, os alimentos todos comprometidos. Né? Os melhores produtos são caríssimos. Né? Para você ter saúde, você tem que ter dinheiro. Senão, a sua qualidade de vida é péssima. Qual é o prazer que nós estamos tendo? Né? Você paga imposto, no entanto, os moradores de rua, né? Você está à mercê de moradores de rua, que estão livres para atuar, e você, quer dizer, eles estão livres para atuar, você não. Você como assim, um cumpridor, né? Como um contribuidor, você está cercado sobre um sistema normativo, né? Em que, embora você seja um contribuidor dos impostos, você não tem apoio das autoridades, você não tem segurança, tá? O custo de vida é altíssimo. Cadê o prazer? Aí tem epidemias, pandemias, tá? Um calor escaldante, em outros lugares, frio, gélido. Qual o prazer? Ansiedade, porque você tem que ir à luta, então muita ansiedade. E lamentação, né? Pelas perdas. Tem prazer nenhum. Prazer nenhum. Prazer para os touros. O touro, ele não percebe que sofre. Tá sempre bem, tá sempre feliz. O sóbrio, o inteligente, ele percebe o sofrimento, ele percebe, né, as ações ingratas, os golpes, né, que a sociedade nos oferece, né? Então, um sistema corrupto, a vida é difícil, uma vida difícil, dura, para criar os filhos, sim, né? O que meus filhos estão aprendendo? Estão lá no colégio, você não sabe o que está acontecendo, né? Tem que pagar um bom colégio, mas aí se você não tiver recursos,
Então, qualquer colégio mesmo. Mas isso já gera uma certa apreensão, ansiedade. Isso é prazer? Cristo criou esse mundo não para nos dar prazer, para nos redimir. Para que nós possamos nos curar da doença, da cobiça, da ira e da luxúria. Ele criou esse mundo, faz parte do programa educacional de Krishna. Né? É um sistema carcerário diferenciado, né? Que tem um programa de reabilitação, né? Feito pelo próprio Deus. É por isso que ele criou esse mundo. Lila Govinda, aqueles que servem os queridos de Krishna, Brahmanas, Vaishnavas, acabam sendo queridos por Krishna também. Krishna, ele preza muito pela fraternidade, fidelidade. Krishna, isso é uma prova de que Deus é uma pessoa, né? Porque o impessoal, o vazio, né? Não tem considerações, tem valores, atributos. Né? Então, o impessoal, o vazio, não pode, né, avaliar as nossas ações, recompensar ou punir. Krishna, ele preza muito pela fraternidade, pela amizade, pelo afeto. Sabe? Krishna preza muito isso. Né? Então, a discórdia, né, o devoto, um espiritualista, né, que planta a discórdia, ele não avança. Krishna não gosta disso. Não só servir aos Brahmanas e Vaishnavas, né? Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, ele disse o seguinte: Trinadapi Sunichenata Arorapi Sahisnuna Amanena Manadena Kirtanya Sadahari. Deve-se cantar os santos nomes do Senhor em um estado de espírito humilde, julgando-se inferior à palha na rua. Deve-se ser mais tolerante que uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio. E deve estar pronto a oferecer, agora, todo respeito aos outros. Não é só os Vaishnavas, todo respeito aos outros. Krishna não gosta de violência, né? De maltratos. Não, que todos são filhos de Deus. Não temos que aceitar a matança dos animais, os maus tratos, que são os nossos irmãos também, porque a alma espiritual está dentro daquele corpo. Krishna não gosta disso. Lila Govinda, então nossas almas não vieram de Vaikunta? Olha, meu amigo, eu estou de Vaikunta não tem Mahamaya, né? Agora, se você me dissesse, eu tenho uma resposta para isso, eu estou lendo aqui uma discussão de grandes acharyas, Ramanuja, Baladeva Vidyabhushana, Acharya Devi, grandes eruditos da ISKCON, discípulos de Prabhupada, estou lendo vários artigos, e até agora não chegaram a uma conclusão. Difícil, é misterioso, essa parte é misteriosa. Né? Misteriosa. Só temos que ter o cuidado, né, para isso não nos perturbar. Né? Porque a vida espiritual tem que ser conduzida, né, com entusiasmo, né, confiança e paciência. Será que também fomos amaldiçoados por pessoas puras? Seria tudo isso uma lila para o Senhor nos salvar? Não. 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 Não fomos amaldiçoados por pessoas puras. Fomos amaldiçoados pelas nossas más escolhas. Lila Govinda. A alma nada tem a ver com o mundo material.
até mesmo os elementos materiais como fogo, ar e terra. Não podem tocá-la. Então, de certa, a alma nem sai do mundo espiritual? Não, também não. Também não. Né? É... Nós estamos no mundo material, porque senão nós caímos no impersonalismo. Né? Senão caímos no impersonalismo. Brahman Satyam. A única realidade é o Brahman. Mas o mundo material também é real. Por quê? Se Deus é real, suas energias, suas chakras também são reais. E o mundo material é parte de suas energias, né? Bahiranga Shakti. Então o mundo material é real. Então a alma espiritual, ela está sob um invólucro material, sim. Ela saiu do mundo espiritual, sim. Lila Govinda, de certa forma, ela nem sai. Não. Então, eu estou lendo, né, assim, vários artigos de grandes acharyas, né, com essa discussão. E não é assim, não se bater o martelo não, hein? Ó, Ramanuja Acharya, Baladeva Vidyadhushana e os eruditos da ISKCON, vários artigos. E ninguém chegou assim, ó, bater o martelo não. Esse é um assunto que é impressionante isso, né? Então, e não é assim, ela não saiu do mundo espiritual. Não é assim. Otávio, a pena pode ser considerada como exercício no modo da paixão, sendo a compaixão a forma de ver aqueles que ainda não atingiram ou estão estagnados no estágio o qual um devoto avançado já tenha superado, e por isso busca-se auxiliar nessa superação. É isso. Né? Agora, você pode ter pena no modo da paixão, no modo da bondade, no modo da ignorância. Né? No modo da paixão é quando nós temos sabedoria, conhecimento espiritual. Então, essa pena é compaixão. Né? E porque está no modo da bondade, porque nós estamos percebendo, entendemos que as almas estão sofrendo. Mesmo, né, o Elon Musk, o Bill Gates, né, o presidente dos Estados Unidos, da Inglaterra, a rainha, todos estão sofrendo. Não tem ninguém bem na fita neste mundo. Lila Govinda. Maharaj Chandramukha Swami disse que estamos aqui neste mundo. Peraí. Saiu. Ih, tá se mexendo aqui sozinho. Maharaj Chandramukha Swami disse que estamos aqui neste mundo para aprender uma lição que sem Krishna não há felicidade verdadeira, nem prazer verdadeiro. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Paramahansa, Paulo José Gomes dos Santos. Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 6, verso 29. Significado de Srila Prabhupada. Portanto, de acordo com a opinião autorizada, o nascimento de Narada como filho de Brahma também é um passatempo transcendental. Seu aparecimento e desaparecimento estão praticamente no mesmo nível que os do Senhor. Opa! O Senhor e seus devotos são, portanto, simultaneamente unos e diferentes como entidades espirituais. E eles pertencem à mesma categoria da transcendência. O corpo de Narayana Muni é Satchidananda, é transcendental, né? E interessante, porque mesmo sendo o corpo dele transcendental, exatamente assim como Krishna vem para este mundo, na sua forma original, transcendental, Narada Muni também. Lila Govinda. No mundo espiritual não existe passatempo nem futuro. Não existe passado nem futuro. Então, discutir... Poxa vida, cadê?
Saiu. No mundo... Eita. Cadê? No mundo espiritual não existe passado nem futuro. Então discutir. Poxa vida. Então discutir se nossas o quê? Nossas vidas vieram ou não de Vaikunta é Maia, diz Prabhuji Lokashak. É complicado, esse tema ainda não se chegaram. Assim, não tem, até agora, ninguém encontrou, os eruditos não encontraram uma citação chástrica sobre a queda da alma. Então, complicado. Lila Govinda, para estar no mundo material, ela precisa de um corpo, como o exemplo do como o exemplo do esnóquio para ir ao fundo do oceano. Esnóquio é o oceanógrafo, né? Ele recebe um escafandro para poder, né, ir numa atmosfera, né, que não é o seu meio habitat. Então o corpo material é um escafandro, né, porque não é o meio habitat da alma espiritual. Otávio, essa aula, Prabhu, terminaremos o ano de 2004 e iniciaremos o ano de 2005, mais consciente de Krishna. Grato pelos sangas e instruções ao Senhor e a todos os devotos avançados da ISKCON. Haribol! Haribol! Todas as glórias, Srila Prabhupada.